E aí, pessoal, aqui é a Sabrina e na aula de hoje a gente vai aprender a colocar um pouquinho de movimento na nossa foto. Para isso, a gente vai usar dois filtros diferentes, que é o desfoque de movimento e o desfoque radial. Eu separei aqui umas fotos para a gente aplicar o nosso efeito de movimento. Primeiramente, eu queria agradecer ao Sérgio, que emprestou as fotos dele para nossa aula de hoje. Valeu, Sérgio. E essas fotos dele que eu escolhi aqui são um ótimo exemplo da importância que uma pose bem feita e bem executada vai ter na hora que a gente for aplicar o nosso efeito de movimento. A gente tem que entender que o efeito de movimento que a gente vai aplicar na nossa foto nada mais é que a extensão do movimento que a gente está vendo na foto, do movimento que já existe na foto. Igual nessa foto aqui, ele está dando um soco. A gente pode ver na pose a fluidez do movimento, a gente consegue visualizar direitinho a trajetória do movimento. Então, não adianta nada eu colocar um efeito de movimento se essa foto não sugerisse movimento nenhum. Não adianta eu colocar um movimento numa figura parada, numa foto que não sugere nenhum movimento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir aonde que a gente vai colocar esse efeito de movimento. A gente tem que olhar bem para a nossa foto e ver onde que o movimento está concentrado. Aqui no caso vai estar concentrado na cara do soldado e na mão do capitão. Então, para isso a gente vai selecionar primeiro a cara do soldado aqui, depois a gente vê se a gente coloca um efeito na mão também. Para selecionar a área que a gente quer, a gente pode usar diversas ferramentas de seleção diferentes. Então, eu vou mostrar algumas aqui para vocês. O uso fica a critério de vocês, o que for tornar o trabalho de vocês mais fácil. Então, vamos lá para a primeira. A nossa primeira ferramenta de seleção vai estar aqui na segunda opção da nossa barra de ferramentas. Ela pode estar tanto nessa forma aqui retangular, quadrado, né, quanto na forma circular. Então, para habilitar a forma circular, se vocês quiserem fazer uma seleção circular, é só clicar com o botão direito do mouse aqui em cima da ferramenta e escolher a opção ferramenta letreiro elíptico. Assim, vocês mudam a forma de quadrado retangular para um círculo ou forma oval. Para selecionar um círculo perfeito, é só segurar o Shift enquanto puxa aqui com o mouse, enquanto faz a seleção com o mouse. Para o retângulo virar um quadrado também é a mesma coisa, é só selecionar aqui a forma retangular dela e segurar o Shift enquanto faz a seleção, aí forma um quadrado perfeito. A nossa segunda ferramenta é a ferramenta de laço. Nela a gente tem três opções diferentes de seleção. Tem a ferramenta laço, a laço poligonal e a laço magnético. Na primeira opção, a gente consegue desenhar livremente com o mouse. Então, a nossa seleção vai ser feita de acordo com o desenho que a gente fizer aqui. A segunda opção é a ferramenta laço poligonal. Para usar essa ferramenta, é só a gente dar um clique com o botão do mouse, o botão esquerdo mesmo. Aí ela vai formar uma reta, tá vendo? Aí a gente só direciona para onde a gente quer que essa reta vá e dá outro clique. Aí nisso a gente vai criar outra reta, posicionar onde a gente quiser e dar outro clique com o mouse. Vai fazendo isso até fechar a nossa seleção. Então esse daqui só faz seleção com linhas retas. A terceira e última opção da ferramenta laço é a ferramenta laço magnético. Assim como o nome sugere, né, ela funciona como uma espécie de imã. Quando a gente tem duas áreas assim da foto, com cores diferentes, com cores que vão contrastar uma da outra, a gente consegue fazer uma seleção melhor com essa ferramenta. Para usar ela, o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro criar um ponto inicial da nossa seleção. Para criar esse ponto é só a gente dar um clique com o mouse, aí vai formar um quadradinho. Aí depois que a gente definiu esse ponto inicial, é só ir mexendo com o mouse sem clicar em nada, que a nossa ferramenta vai fazendo a seleção automaticamente, se ajustando a cor que a gente quer selecionar. Tá vendo como eu criei o ponto e estou posicionando
a ferramenta, o mouse, perto da borda verde, ela vai ser atraída para essa cor verde. Essa ferramenta eu só indico usar em casos onde as cores estejam bem contrastadas, onde há grande contraste entre as cores. Se a gente quiser fazer uma seleção usando essa ferramenta numa área que só tenha cores semelhantes, ela não vai funcionar de maneira legal. Então, só é indicada mesmo para casos onde as cores estejam muito diferentes uma das outras. A nossa próxima ferramenta de seleção aqui vai ser o pincel. A gente vai clicar nele, mas não é para já começar desenhando aqui não, senão a gente vai desenhar com a cor que tiver selecionada no momento. Não, a gente vai vir aqui, selecionar o pincel e apertar a letra Q no teclado, ou então vir aqui nesse íconezinho aqui e habilitar o modo de máscara rápida. Depois que a gente habilitar esse modo, aí que a gente vai começar a pintar na nossa imagem o que a gente quer selecionar. No caso aqui, eu quero selecionar a área da cabeça do soldado, então eu venho aqui com o pincel e vou pintar essa área. Depois que eu pintei essa área, é só eu desabilitar a ferramenta de máscara rápida. Ou eu aperto o Q novamente, ou eu venho aqui no ícone e clico para desabilitar. Essa ferramenta, ela vai selecionar tudo na foto, menos a área que a gente coloriu. E a gente não quer isso, a gente quer selecionar a área que a gente coloriu. Então, para resolver isso, a gente vem aqui em selecionar e escolhe a opção inverter. Aí, ela vai selecionar a área certa agora. Depois que a gente selecionou a nossa área, a gente vai duplicar a camada. Apertando um Ctrl J no teclado, a gente vai duplicar a camada. Só que como a nossa área estava selecionada aqui, ela só vai duplicar a área selecionada, ela não vai duplicar a foto toda. Então, é nessa camada aqui criada, nessa camada nova que a gente criou, só com essa parte da cabeça selecionada, que a gente vai aplicar o nosso efeito de movimento. A primeira coisa que a gente tem que fazer para aplicar o nosso movimento é selecionar a camada em que a gente quer aplicar o movimento. Depois de selecionar a camada, a gente vem aqui em Filtro, Desfoque e Desfoque de movimento. Nesse desfoque de movimento aqui, a gente só vai conseguir controlar duas coisas. A primeira é o ângulo e a segunda é a distância. Quanto maior a distância aqui, maior vai ser a intensidade do nosso movimento, maior vai ser o nosso desfoque de movimento. Geralmente eu uso aqui bem baixinho, mas isso vai depender do que vocês querem fazer com a foto de vocês. No ângulo, a gente vai controlar a direção em que o nosso movimento está indo. Então, a gente tem que observar a trajetória do nosso movimento na nossa foto. Não adianta a gente colocar um ângulo que não tenha nada a ver com o movimento que a nossa foto está sugerindo. Então, vou colocar aqui um movimento bem baixinho, só coisinha boba mesmo, só para dar uma evidência no soco. Aqui nessa foto eu acho que não pede um desfoque muito grande. A gente pode deixar um desfoquezinho menor. Então, eu vou deixar aqui com menor intensidade. Como a caixinha visualizar está selecionada aqui, eu estou conseguindo ver o desfoque em tempo real. Se ela não tivesse selecionada, eu não iria conseguir ver o resultado do meu desfoque em tempo real, não. Então, é bom sempre deixar marcada aqui, visualizar. Ótimo. Então, esse aqui é o nosso antes e o nosso depois. Se a gente quiser deixar o desfoque mais suave ainda, a gente também pode diminuir a opacidade dele, ou se não, o preenchimento. Isso vai depender. Isso vai de acordo com o nosso gosto. À primeira vista pode parecer até que não tem efeito nenhum, que não está fazendo muita diferença, mas com o tempo vocês vão ver que não tem necessidade de colocar uma grande intensidade no movimento, um grande desfoque, se a foto não está pedindo isso. A gente já tem aqui um movimento bem definido, então a gente só está precisando de uma coisinha a mais para deixar esse movimento melhor ainda. Então,
não tem necessidade daquela intensidade de movimento, que no caso só iria estragar a foto, não iria adicionar nada de bom. E é nisso que a gente sempre tem que pensar na hora que a gente for inserir algum efeito na nossa foto. Esse efeito realmente vai trazer algo de bom para nossa foto? Ele vai agregar alguma coisa boa à nossa foto? Ou ele vai só atrapalhar a nossa foto, vai evidenciar algum defeito da nossa foto? Então, é o que eu falo sempre, menos é mais. Não adianta a gente tacar um efeito se a nossa foto não está pedindo um efeito muito grande, muito intenso, muito exagerado. A gente sempre tem que procurar deixar nosso efeito cada vez mais natural e não o contrário. Agora eu vou continuar editando as fotos usando a mesma técnica que eu usei aqui. Alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Essa daqui a gente pode colocar o efeito de movimento no brush. Então a gente vem aqui, seleciona o pincel e seleciona o modo de máscara rápida. Então agora é só pintar a área que a gente quer selecionar. Depois que eu pintei a área que eu quero selecionar aqui, eu venho aqui, desabilito o modo máscara rápida, venho aqui em selecionar, inverter. Depois que eu fiz isso, dou Ctrl J e crio a minha camada só com o brush selecionado. Agora eu venho aqui, filtro, desfoque, movimento. Aqui no caso eu vou seguir o movimento da mão dela, então vou achar um ângulo semelhante. Aqui eu já posso fazer um movimento maior. Eu acho que assim tá legal. Pode até diminuir, mas eu acho que eu vou deixar mais intenso. Tá, depois que a gente definiu o ângulo e a intensidade, a gente vem aqui em OK e finaliza o nosso efeito. Aqui no caso, pegou um pouco da coxa dela, então a gente vai apagar. A gente pode apagar tanto utilizando a borracha quanto usando máscara. Nesse caso aqui eu vou usar máscara, porque aí eu tenho como recuperar uma área que eu apaguei sem querer. Então, para utilizar a máscara, eu venho aqui neste ícone e clico. Aí vai criar uma folhinha em branco aqui do lado da nossa camada. Para utilizar a nossa máscara de camada, a gente tem que sempre lembrar de deixar a nossa máscara selecionada. O que a gente vai fazer agora para a gente apagar a área que a gente não quer sem perder as informações da nossa camada? A gente vem aqui, seleciona o pincel e seleciona a cor preta. Toda vez que a gente pintar na nossa camada, na nossa máscara de camada aqui, utilizando a cor preta, ela vai apagar a área que a gente estiver colorindo, que a gente estiver pintando, passando o mouse por cima. Mas ela vai apagar não de forma permanente. Quando a gente vem aqui e seleciona a cor branca e passa por onde a gente apagou, a gente consegue recuperar as informações da nossa camada. Então agora a gente vai apagar aqui a área que a gente não quer o nosso efeito nessa camada aqui. E como a gente está utilizando a máscara de camada, a gente pode apagar tranquilamente, porque aí se a gente errou alguma coisa, é só mudar para cor branca que a gente consegue recuperar as informações que a gente apagou. Acho que aqui tá ok. Agora vamos ver aqui perto da mão, pegou um pouquinho. Pronto. Agora, se a gente quiser deixar esse nosso efeito ainda mais suave, é só vir aqui em opacidade e diminuir um pouquinho, que aí
a gente consegue enxergar um pouquinho da camada de baixo. Aqui no caso eu vou deixar total. Pronto, finalizada. Então agora eu vou continuar editando as outras duas fotos usando a mesma técnica. Agora eu tô aqui com uma foto da Ana e para essa foto a gente vai usar outro tipo de desfoque, que é o desfoque radial. Ele é muito usado para colocar movimento nas rodinhas de carro ou coisas parecidas. Então, como a gente quer colocar movimento, um desfoque de movimento aqui nessa rodinha da bicicleta, a gente vai usar esse tipo de desfoque. O procedimento é o mesmo do outro tipo de desfoque. A gente primeiro seleciona a área que a gente quer desfocar, que a gente quer colocar o movimento, e duplica a camada e depois coloca o movimento. Então vamos começar aqui. Como a rodinha é redonda, né? A gente pode usar a ferramenta elíptico. Fiz a minha seleção. Aqui no caso, eu fiz segurando o Shift, como ela é uma rodinha perfeita. Dá pra gente usar o Shift aqui para fazer a nossa seleção e ficar um círculo perfeito. Pronto, eu selecionei minha rodinha, eu venho aqui, dou um Ctrl J. Pronto, criei a minha camada. Para o nosso desfoque radial dar certinho, primeiro a gente vai ter que fazer uma coisa. A gente vem aqui na nossa camada, que está com a área selecionada, segura a tecla Ctrl e aperta em cima da camada. Isso vai selecionar a área em volta da área que a gente tinha duplicado anteriormente. Depois que a gente selecionou essa área, a gente vai em filtro, desfoque e desfoque radial. Aqui no desfoque radial a gente tem 3 opções de controle, que é a intensidade, o método de desfoque e a qualidade. Aqui eu sempre deixo a qualidade máxima. Aqui a gente vai ter que escolher de acordo com o efeito que a gente quiser dar para nossa foto. Como aqui a gente quer colocar movimento numa roda, a gente vai colocar um movimento de giro. E a intensidade aqui, a gente vai controlar a velocidade que a gente quer, né, nessa roda. No caso, a gente pode colocar uma intensidade menorzinha, porque além de tudo, ela é pequenininha e uma bicicleta também não vai correr tanto assim, né? Vamos deixar em torno de 8. Esse efeito aqui, infelizmente, a gente não consegue visualizar antes de aplicar ele. Então, a gente tem que dar o OK, aguardar, ver como ficou e se não gostar do resultado, a gente dá um Ctrl Z, desfazendo esse efeito, né? E aplica ele novamente.
Aqui eu acho que deu um efeito legal. Tá, agora a gente vai fazer na outra roda. Para isso, a gente volta aqui, seleciona a nossa camada principal de novo. Cria outra seleção para essa rodinha. Agora eu vou demonstrar para vocês o que acontece se a gente não seleciona a camada igual a gente fez anteriormente. Tá, duplicamos. E aqui no caso eu vou deixar sem fazer a seleção e vou aplicar o mesmo efeito que eu apliquei na rodinha anterior. Agora vamos ver a diferença se a gente não selecionar antes. Ele demora um pouquinho mesmo, tá, gente? E olha o que aconteceu. Olha como que ficou o nosso efeito. Olha a diferença de uma roda para outra. Não deu certo. Isso acontece porque quando a gente seleciona esse desfoque radial, a gente escolhe a partir de onde que esse movimento vai surgir. No caso aqui está no meio, então ele está interpretando, como não tem nenhuma área delimitada selecionada, ele está interpretando que o ponto de origem desse movimento vai ser o centro da foto. Então ele vai começar o movimento a partir do centro. Como a gente não selecionou a nossa área anteriormente, ele está interpretando que é a partir do centro da foto principal, e não a partir do centro daquela área selecionada. Então, para resolver isso aí, é só a gente dar um Ctrl Z, né, para desfazer esse efeito, apertar o Ctrl, clicar em cima da camada para delimitar a nossa área, vir aqui filtro, desfoque radial e aplicar o efeito. Agora que a gente aplicou o efeito nas duas rodas, a gente vai ver aqui onde que a gente vai apagar, né? Porque pegou um pouquinho aqui das barras de ferro aqui da bicicleta. Então a gente vai aplicar a máscara na nossa camada e apagar as áreas que a gente não quer que o efeito apareça. Aí a gente vai apagando de acordo com o que a gente quer. E nessa foto aqui eu também usei o mesmo efeito da foto anterior. Eu selecionei as rodinhas, dupliquei a camada e apliquei os efeitos em cada uma separadamente. Aí esse daqui é o antes e esse é o depois. Tá vendo o movimento das rodinhas? Antes e o depois. Agora eu vou só demonstrar rapidinho o efeito de desfoque radial, só que com zoom. Eu nem aplicaria nessa foto aqui não, mas eu só quero demonstrar o efeito que dá para vocês. Eu acho mais legal em foto de voo, essas coisas. Mas você vem aqui, desfoque radial. Primeiro duplica a camada, né, da foto, no caso eu já dupliquei a minha. Depois vem aqui desfoque radial, coloque aqui zoom, controla a intensidade e dá um OK. Aí tá vendo o efeito que ele cria? Parece que o fundo tá vindo de encontro à lente da câmera. Então, a gente no caso quer deixar o efeito só no fundo e não na figura. A gente vem, cria uma máscara de camada, escolhe o pincel e apaga no lugar onde a gente não quer.
Como eu disse, eu prefiro em fotos de voo, ou se no caso ela estivesse lançando algum poder em direção à lente, mas aqui foi só para mostrar mesmo para vocês qual é o tipo de efeito que ele dá numa foto. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só perguntar para mim ou para Ana lá no chat. E até a próxima!